orar mais uma vez para a gente iniciar? Senhor nosso Deus, agradecemos por essa manhã novamente, Senhor, e te pedimos que o Senhor ilumine o coração de cada um aqui, o meu coração, e o Senhor nos auxilie a entender Tua Palavra e principalmente a viver Tua Palavra, Senhor. Nos ajuda a aplicar o que a gente aprende aqui no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, temos estudado esse livro da Elyse Fitzpatrick, que é Ídolos do Coração. Alguém já comprou, já está lendo? Mas já é um passo para ser um aluno dedicado, né? Já é quase um aluno dedicado. Oi? Não vou falar isso no microfone. Legal. E os já começaram a ler também? Já começou? E aí, o que está achando? Está gostando? Que bom. Irmãos, a intenção mesmo é que os irmãos continuem, né? Lembrem que a gente que vem na escola bíblica há muitos anos, a nossa tendência é achar que você vem na aula, aprende aqui e que tá bom, né? Mas o conhecimento a gente adquire de forma ativa, né? A gente adquire buscando ele. Então, lembre-se que se vocês quiserem realmente se aprofundar no tema, perguntar, assim como seria numa aula na escola ou na faculdade, lembre que o aproveitamento de vocês vai ser muito maior se vocês também estudarem, lerem o livro, refletirem durante a semana e trouxerem as suas perguntas para a gente ir refletindo junto aqui, tá bom? Então, a escola bíblica pode ser mais do que só um dia que você vem e dá uma ouvida no tema e vai embora e não pensa mais nisso. Pode ser um instrumento para a sua edificação durante a semana também, tá bom? Mas a gente tem estudado. Na última aula, quem é que estava aqui para me ajudar? Porque eu não estava aqui, né? Eu tive que sair no último domingo de manhã. O que vocês estudaram aí na última aula? Quando você colocou ali, né, a projeção, então me fez lembrar justamente da aula passada, né, que o Rodrigo abordou justamente essa questão, né, do ídolo, né, como nosso coração está inclinado à questão dos ídolos, né. E aí eu vi que, vai seguir ali a sequência, né, do mesmo assunto, talvez com uma outra abordagem, mas que a ideia central ainda seria essa. O nome da última aula, aí para você que não lembrou, foi Adoração Dividida. E aí vocês estudaram um pouquinho pensaram um pouquinho sobre o primeiro mandamento. O que mais? Alguém lembra mais alguma coisa? Os anotadores aí, consultem as notas. Na primeira aula, a gente deu uma passada geral nesse tema de ídolos do coração. A gente pensou sobre aplicações, pensou no conceito. Na segunda aula, já foi uma abordagem, já foi para o mandamento, né? Vocês leram alguns teólogos. Eu dei uma olhada no vídeo, tá bom? Eu não vim aqui, mas dei uma olhada no vídeo. Então, estou ciente do que vocês estudaram. E agora, a gente vai ver de suma importância, porque ela tem citado os mandamentos até agora. E essa aula vocês vão ver que ela dá a gente ainda está falando de ídolos, mas a gente vai dar uma pensada sobre a lei em si. Por que a gente tem que seguir os 10 mandamentos, por exemplo? Tem igrejas que não seguem entendem que não tem que seguir os 10 mandamentos. Não sei se os irmãos sabem disso. Vocês acham que a gente tem que obedecer os 10 mandamentos ainda? Tem acenozinhos para ser. Um por vez. E é curioso como, quando vem as pessoas, as meninas da igreja arranjam namorados, a gente faz uma sabatina, né, Itamar? E aí, uma das perguntas que eu faço é quais são os 10 mandamentos? E é interessante como essa pergunta envergonha crente, sabe? Porque é um negócio tão basilar, a gente aprende na escola bíblica como criança e tudo mais. Mas alguém aqui consegue citar os 10 mandamentos de cor? Começou, o pessoal já abriu o olhão. A Shirley está praticando para ver se ela consegue no microfone. Não precisa citar o versículo inteiro, que aí é violento, né? Mas pode ser só falar os 10, o resumo, né? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O honrar o teu pai e tua mãe é o quinto, né? Vamos falar só os 4 primeiros. Geralmente a gente fala que os 10 mandamentos são as 2 tábuas. E a primeira tábua fala do nosso relacionamento
com Deus e a segunda tábua com o próximo, né? Mas não é igualzinho. Na primeira tábua são 4. Na segunda tábua são 6, né? E aí, na primeira tábua, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás imagem de escultura, está colando na Bíblia. O terceiro, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto é o 7º dia. É lembrar do sábado. Tudo bem. Se você sentir uma vergonha interna, que bom, era a intenção. Ó, lembra, vai lá nos 10 mandamentos, relembra esse negócio. É a base da ética cristã, né, os 10 mandamentos. Se os 10 mandamentos são o grande resumo da aliança de Deus, a aliança mosaica, a aliança com Moisés, onde é que está o resumão, a essência daquela aliança? Os 10 mandamentos, o resumão da lei. Mas aí tem um resumo ainda melhor, né? O resumo que Jesus apresentou. Quais são os 2 mandamentos que Jesus apresentou de resumo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá bom. E esses 2 resumem tudo. Jesus facilitou nossa vida um pouco, né? Não tem que decorar necessariamente os 10, vai pelo menos os 2 mandamentos. Mas tudo bem. A gente vai iniciar pensando numa história um tanto muito contada, né? A história da mulher de Ló, mas muito pouco refletida, talvez. Você já se perguntou por que afinal... Você às vezes acha que Deus foi muito... muito intenso, né, com ela, ou muito grave, ou assim, porque ela olhou para trás só, né? Quando a mulher de Ló olhou para trás, diz a musiquinha que ela virou uma estátua de sal. E eu tenho, às vezes, converso com meu cunhado sobre isso. Deixa eu envergonhar meu cunhado aqui. Ele sempre fala que ele ouve as pregações e os pregadores falam desse olhar para trás dela e tudo mais. Ele fala: se eu tivesse correndo, tivesse uma explosão acontecendo atrás de mim, eu não ia resistir, eu ia olhar também, de curiosidade, eu queria saber o que está acontecendo. Mas não é por isso que a mulher de Ló olhou para trás, tá bom? A gente vai ver um pouquinho. Mas vamos lá, Gênesis 19, versículos 23 a 28. Vamos ler esses versículos. Gênesis 19, e a gente vai ler do 23 ao 28. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Então veio a pergunta: por que será que a mulher de Ló olhou para trás, né? Os anjos falaram: não olha para trás. Por que será que ela... Foi só curiosidade, irmãos? O que vocês acham que fez ela olhar para trás, se apegar? Ela tinha alguma coisa naquela cidade? O que foi? Na verdade, o coração dela continuou em Sodoma e Gomorra, né? Olhar para trás ali, claro que é uma figura de linguagem, né? Na verdade, ela não quis sair de Sodoma e Gomorra, né? O coração dela ficou apegado àquilo lá, né? E a gente não sabe exatamente o que exatamente ela se apegava naquela cidade. Mas a gente sabe quais eram as características de Sodoma e Gomorra, né? O que acontecia naquela cidade? Muito mal diante do Senhor, prostituição, pecados sexuais também, né? Mas o Sodoma e Gomorra é o ponto baixo das narrativas bíblicas. Inclusive, quando tem um texto lá de Juízes, que é um desastre, né? Assim, Juízes é um livro assim, que quando você quiser ler, você tem que ter estômago, né? Mas chega um ponto de Juízes que a narrativa chega no ponto mais baixo de todos. E eles replicam a narrativa. Acontece muito parecido com o que acontece com Ló. Porque quando os homens vão na casa de Ló, você lembra o que acontece? Os anjos vão na casa de Ló, e aqueles homens pedem para Ló o quê? Tá, os homens foram lá, pediram para ser hospedados. Aí o povo da cidade veio e pediu justamente para tirar os homens
porque que eles queriam abusar deles. E aí Ló tenta achar uma saída. Se eu não me engano, se eu não estou me enganando, ele oferece a esposa, né? Oferece a esposa, as filhas. As filhas, oferece as filhas, obrigado. E o que acontece é que eles, mesmo assim, querem os homens, né? E aí, naquele momento, acho que fecha a sentença, né, contra Sodoma e Gomorra. Mas a mesma coisa acontece lá em Juízes. Mas o que o autor de Juízes está querendo falar? Que Israel chegou no ponto de Sodoma e Gomorra. Né? Ele replica essa narrativa, o padrão da narrativa. Porque esse é o ponto baixo da história. Então, a mulher de Ló, por algum motivo, ela se apegou àquela vida pecaminosa, ela não conseguiu desapegar daquilo. Na verdade, inclusive, quando alguém converte, a gente fica na expectativa de ver o que ela vai fazer em seguida. Né? Porque em cultos e apelos, e até mesmo em conversas pessoais, as pessoas às vezes se emocionam conosco. Não sei se já aconteceu com vocês. Eu já tive vários casos assim, eu acho que eu me lembro uns 2 ou 3, de amigos que a gente conversava e a pessoa se emocionou, e ela chorou ali na minha frente, a gente fez uma oração, ela entregou a vida a Cristo e tudo mais. Mas aí, quando vem o próximo passo, ela não consegue largar aquilo que ela vivia antes, não consegue romper. Por quê? Porque os amigos dela, todos vivem de um jeito diferente do que ela vai ter que viver agora. Que a família dela vivia de um jeito diferente do que agora a nova família dela vai viver. Querendo ou não, a conversão é uma crise. É um rompimento com uma história anterior inteira. E quando a gente se converte, eu acho que a gente não sabe exatamente no que a gente está entrando. A gente sabe, né, porque o Espírito Santo vem, nos regenera, e a gente percebe, né, que Jesus é Senhor. Tudo bem, mas no começo, tudo que você sabe é que Jesus é Senhor. Só que você vai aprendendo as implicações disso conforme a vida vai passando. E conforme a gente vai amadurecendo, aí a gente vai percebendo que certas áreas da nossa vida que a gente ainda não colocou debaixo do senhorio de Cristo, a gente vai tendo que colocar. E aos poucos a vida inteira vai entrando debaixo do senhorio de Cristo e a gente vai amadurecendo espiritualmente. Mas esse é um grande desafio. A pessoa fazer o rompimento total com o passado dela. E muitas vezes é aí que as pessoas falham. Né? É no lugar que a mulher de Ló falhou também. Não conseguiu largar o que ficou para trás. E aí a pessoa acaba sendo aquela conversão da parábola do semeador. Né? A semente veio, mas logo já foi tirada, já foi embora. Jesus menciona a mulher de Ló, vocês lembram disso? Eu não lembrava, eu fui estudar essa lição e quando eu vi, Jesus fala da mulher de Ló em um momento. Está lá em Mateus. Depois eu vou ver. Ele fala assim, porque eu mudei a ordem aqui. Olha só o que a autora fala antes de eu ir para esse que eu falei. Lembra-se das palavras de Jesus: onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. Havia algo em Sodoma que ela valorizava, estimava, apreciava e amava mais que Deus. Então, continuando o raciocínio anterior, antes de entrar naquilo que Jesus falou, quando a gente fala que ela estava pegada a alguma coisa mais que Deus, isso é um outro jeito de falar que ela tinha várias idolatrias. Ela tinha vários ídolos na vida dela. Ela não conseguiu largar tudo, ela não conseguiu colocar Deus em primeiro lugar, mas os hábitos que ela tinha antes, e a gente não sabe exatamente o que, talvez os relacionamentos, talvez as pessoas que ela conhecia, que estavam naquela cidade, ela colocou aquilo antes do Senhor e do mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor era claro, que não era para olhar para trás. E aí Lucas 17, vamos abrir lá em Lucas 17. Lucas 17, 28 a 33. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida,
perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Qual que é o contexto dessa citação? Vocês lembram? Nesse discurso, Jesus está falando do quê? Da vinda dele. Ele vai voltar. E quando ele voltar, vai ser como os dias de Noé, que as pessoas estavam tranquilas, até que veio o dilúvio. E ele fala, também vai ser como na época de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque as pessoas estavam lá, tranquilas, vivendo a vida delas. Ninguém esperava o julgamento chegaria, né? Olha só, elas compravam, bebiam, vendiam, plantavam, edificavam, estavam vivendo normalmente. Mas até que caiu fogo do céu. Ninguém esperava isso. E aí ele fala, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E aí vem essa citação que o pessoal atribui a outras coisas, mas a gente entende que naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os bens em sua casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo não volte para trás. Jesus está falando algo relacionado ao que a mulher de Ló queria fazer, né? Ela queria voltar atrás. Então, o dia do Senhor virá. E quando ele estiver vindo, não se apegue às coisas deste mundo. Tanto é que ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato a salvará. O que Jesus está falando? Não se apegue às coisas deste mundo. Inclusive, aí vem essa fala extrema, né? Não se apegue à sua própria vida. Não se apegue à sua própria vida. O Evangelho tem essa lógica de paradoxal. Tem uma inversão, né? Quem que buscar preservar a vida vai perder. Os últimos serão os primeiros. E assim vem várias coisas paradoxais que o Evangelho traz. Por quê? Porque quem quiser seguir Jesus, tem que pegar sua cruz e seguir, né? Como é que Jesus venceu? Morrendo. Quando Jesus foi para a cruz, ele não estava perdendo. Por isso que o Evangelho é paradoxal. Jesus perdeu a visão de quem estava olhando, né? Quem olhou aquela situação viu um homem despido, nu, vulnerável, espancado, desfigurado, e olhou aquilo e falou, derrotado. Mas Jesus estava vencendo, estava sendo glorificado naquele ato. E aí, depois ele ressuscita. Então, para que ele vencesse, ressuscitasse e fosse glorificado, ele tinha que não se apegar à sua própria vida. É interessante quando Jesus nos chama a colocá-lo em absoluto primeiro lugar, e aí por isso que a gente está falando de idolatria, que a gente está falando de colocar Jesus em primeiro lugar, Jesus não está pedindo nada que ele já não tenha feito pelo Pai e até mesmo por nós. Porque quando Jesus abre mão da sua própria vida, ele está, de alguma forma, nos priorizando na decisão dele. Porque ele está abrindo mão da vida dele, para quê? Para nos salvar. Primeiro, para glorificar o Pai, então ele coloca o Pai no centro e glorifica o seu Pai, perde sua própria vida para glorificar a Deus, Deus Pai. E, em segundo, ele queria nos salvar, ele fez porque ele nos amava. Então, de certa forma, o que Jesus está te pedindo para fazer por ele já fez por você. Jesus está falando, morra por mim, perca a sua vida por mim. Isso não é nada que eu já não tenha feito por você. Ele já morreu por nós, ele já deu a vida por nós. E o Evangelho ele é paradoxal nesse nível. A gente tem que perder para ganhar. E isso entra em vários aspectos, inclusive dos nossos relacionamentos. É difícil fazer um cônjuge que tem brigado com outro cônjuge acreditar que para ele ganhar, para o casamento ser saudável, para o casamento melhorar, você tem que começar a perder. Você tem que estar disposto a perder as discussões, a perder se sacrificando pelo outro, fazendo a vontade do outro. Se submetendo naquilo que não é essencial, no diz respeito a não fazer algo que Deus reprova, você tem que abrir mão. E assim o seu casamento vai se recuperando, voltando à saúde. Por quê? Porque você está vivendo a lógica do Evangelho no casamento. Mas, com tudo que você tem, você quer se apegar às suas coisas, à sua vontade. Você não acredita, mas se eu abrir mão da minha vontade, aí eu vou ser alegre? E a verdade é que sim.
E olha tanto que é paradoxal. Se você buscar a sua própria alegria no seu casamento, não vai dar certo. Que seu casamento vai viver em função da sua alegria. Mas se você buscar a alegria do seu próximo, do seu cônjuge, no seu casamento, aí sim você vai alcançar a alegria. Mas não por ter buscado a alegria, mas por ter buscado o reino de Deus em primeiro lugar e ter colocado o outro no centro. Então, o evangelho é paradoxal. A vida do crente é paradoxal. A gente tem que perder para ganhar. A gente tem que se submeter ao dano, ao sofrimento. A gente tem que levar a pior, em muitas situações, voluntariamente. Mas crendo que o Senhor está vendo o nosso sacrifício e que, assim como Cristo morreu e nós participamos dos sofrimentos de Cristo, nós também somos revivificados com Cristo e participamos da vitória e da exaltação de Cristo. Então não se engane, quando a gente se sacrifica, a gente crê que o Senhor está vendo e que o Senhor vai nos recompensar por isso. Mas vale a pena. Olha só o que esse comentarista diz sobre a mulher de Ló. O doloroso sobre a esposa de Ló, contudo, não foi o que muitos pensam. Não foi, pelo menos não primariamente, que se transformasse em estátua de sal. Não importa como alguém queira interpretar isso, mas que em sua escala de valores, ela pôs a terra antes do céu, as coisas materiais antes das espirituais. E olha só, o que Jesus, pois, mostra, é um comentário a essa citação de Jesus. O que ele mostra aos seus seguidores é que eles devem estar tão preparados para a sua volta que em seus pensamentos, palavras e atos, eles sempre lhe deem a preeminência, fazendo tudo por amor a ele e assim também pelo Deus triuno. Ou seja, Jesus está evocando a mulher de Ló para dizer para você, me coloque em primeiro lugar. O reino de Deus primeiro. Não se apegue às suas coisas, não se apegue aos seus relacionamentos. E Jesus é radical, irmãos. É muito radical. E Deus é radical também, porque pensa que a mulher de Ló, ela tinha família. Ela tinha amigos, pessoas. E não está errado a gente ter amigos que são descrentes. A gente tem que ter relacionamentos com as pessoas de fora da igreja. Nunca disse que nós não temos que ter esses relacionamentos. Nós, inclusive, temos que ter os relacionamentos para que possamos, em amor a eles, evangelizá-los. Falar do nome de Jesus para eles de forma profunda. Mas ela tinha amigos, pessoas que ela passou a vida inteira junto. Ela tinha provavelmente família. Estou imaginando aqui, né? Estou fazendo exercício de imaginação com vocês, porque a Bíblia não fala exatamente o que ela tinha naquela cidade. Mas ela viveu naquela cidade. Pessoas não ficavam se mudando igual hoje em dia, né? Hoje em dia a gente passa um tempinho em cada cidade e pronto. As pessoas não faziam isso tanto naquela época. Não era tão seguro assim ficar viajando de um lugar para o outro. E o fato é que até pessoas não podem entrar no seu caminho entre você e Jesus, entre você e Deus. Deus tem que vir em primeiro lugar. E é interessante como tem gente que vem com o papo de que Jesus é um bom mestre, né? É um cara bacana, mas não é Deus. Jesus está dizendo, faça tudo por mim. Abra mão da sua vida por mim. Gente, se Jesus não é Deus, ou ele é um doido, ou ele é um charlatão, né? Ou ele é uma pessoa manipuladora, ou ele é um mau caráter. Ou ele é Deus, ou ele é essas coisas. Não tem como você ser neutro em relação a Cristo. E as pessoas querem fazer isso o tempo todo. Eu admiro Jesus. Jesus foi legal, e tem muita coisa que ele falou que foi legal. Ele falou que se você não viver por ele, você está morto. Ele falou para você pegar a sua cruz por ele. Jesus é radical, ele não abre mão de ser Deus. Em nenhum momento ele abre mão de se colocar como Senhor da vida de quem ele está falando. Jesus nunca fez isso, ele nunca recusou a adoração. Já vem uma palavra de alerta, né? Os irmãos viram aquela série The Chosen, né? Não vou falar mal da série em si, não. É porque tem uma cena que me incomodou muito. Eu cheguei a ver um episódio, e nesse episódio Jesus está falando com Nicodemos. E aí, eventualmente, Nicodemos se ajoelha diante de Jesus. Sabe o que Jesus faz na série? Não, por favor, se levante. Jesus nunca fez isso, irmãos. Não tem... Todo mundo que se ajoelhou diante de Cristo, Jesus deixou ajoelhado, recebeu a adoração. Em nenhum momento ele recusou a adoração de quem se ajoelha diante dele. Se ajoelhar diante de Cristo é apropriado.
bom? E aí tem umas coisinhas que o pessoal coloca que ligam o nosso alerta, né? Não estou falando que você não pode ver. Estou falando assim, fica ligado, né? Eu fui conversar uma vez com uma amiga, e aí eu fui conversar com a mãe dela, e ela não é crente, né? Mas ela vê as novelas da Record e tudo mais. Aí a gente começou a falar sobre algumas histórias do Antigo Testamento, e ela começou a falar como se ela soubesse, né? Mas ela começou a dar umas informações super específicas e aleatórias sobre a vida de José, sobre as pessoas que ele conheceu, os motivos pelos quais ele fez as coisas. Ela falou, tá na Bíblia, né? Eu não sei de onde você está tirando isso, né? Aí depois, no final da conversa, ela comentou que ela via a novela sobre a Bíblia, né? As novelas. Aí eu fui explicar, não, mas a novela pode até ser legal, mas a novela não é a Bíblia, não. Mas tudo bem. E tem gente fazendo isso com The Chosen, né? Não é novela, mas é a versão de muita gente está fazendo. Então, precisamos ter cuidado. Seguindo. De novo, a gente para refletir sobre o maior mandamento, né? Qual que é o maior mandamento? A gente falou, o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Se você não decorou nenhum agora, comece com esse, que esse é bem curtinho, é fácil. Os outros são mais difíceis, né? Mas não terás outros deuses diante de mim. Quando você ouve esse mandamento, você se lembra da graça de Deus? Quando você pensa nos 10 mandamentos, você se lembra da graça de Deus? Ou eles soam como algo pesado? Sabe aquela caricatura que as pessoas têm de Deus e da fé cristã, de que Deus é um Deus que fica correndo atrás da gente com chicote, né? Fica procurando os nossos erros? Qual que é a sensação que você tem quando você ouve os 10 mandamentos? Pensa um pouco sobre isso. Assim. É sensação de legalismo? É peso? Porque eu sei que, em parte, a lei vem para condenar, a gente vai falar sobre isso. Mas tem muita gente... Esses dias eu estava conversando com minha irmã, e aí a gente estava falando sobre 10 mandamentos, e eu falei, e o preâmbulo dos 10 mandamentos, você lembra? Aí eu acho que ela falou assim, preâmbulo? Se não foi minha irmã, foi minha prima, alguma coisa assim, estou tentando lembrar. Mas aí eu falei, o preâmbulo dos 10 mandamentos, inclusive, eu acho que é a parte mais importante dos 10 mandamentos. Alguém lembra o preâmbulo dos 10 mandamentos? Ou ninguém sabia que isso existia, né, que a gente fala. É o que vem antes dos 10 mandamentos. Vocês lembram disso? Antes de falar, não terás outros deuses diante de mim, o que Deus fala? É isso aí mesmo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Né? Olha só, antes da lei, Deus mostra o Evangelho. Isso é interessante. Antes de mostrar, e aí vem o preâmbulo aqui para vocês. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Olha só, quais são os motivos pelo qual ele vai dar os mandamentos? E por que você tem que obedecer aos mandamentos? Primeiro motivo, porque eu sou o Senhor teu Deus. E o segundo motivo, porque ele nos tirou da terra do Egito. E o que isso quer dizer? Aí o ideal seria que nós tivéssemos quando a gente vai ler o Antigo Testamento, você tivesse correspondências tipológicas com o Novo Testamento. Quando você lê Egito no Antigo Testamento, o que você tem que pensar? O Egito simbolizava a escravidão do pecado. Então, quando você vê, eu te tirei, falando para o povo da Antiga Aliança, eu te tirei da terra do Egito. O que o povo da Nova Aliança tem que ler? Ele me libertou da escravidão do pecado. E então, quando ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, eu que te tirei da terra do Egito. Portanto, sigam os meus mandamentos. A ordem é importante aí. Nós não obedecemos para que ele nos tire da terra do Egito. Nós obedecemos porque ele nos tirou da terra do Egito. Certo? Ele nos comprou. Nós somos dele porque ele nos criou, nós somos dele porque ele nos comprou. Nós somos dele porque pertencemos a ele e ele comprou com preço de sangue. Na Antiga Aliança, isso estava demonstrado com o sangue que passaram, né, nas portas, o sangue do Cordeiro. E agora, na Nova Aliança, o sangue de Cristo derramado na cruz. A Nova Aliança é a realidade, a Antiga Aliança era só a sombra. Né? Ok. Ele nos tirou da terra do Egito, ele nos comprou.
portanto, temos que obedecê-lo. Então vem a questão, quando você pensa no primeiro mandamento, você lembra do amor de Deus por você? A gente está falando sobre idolatria, sobre como você tem que colocar Deus em primeiro lugar. A grande questão é, quando você pensa nisso, você fica pensando, nossa, mas Deus é exigente. Né? Nossa, mas é radical demais. Mas é toda hora que eu tenho que pensar nele, que eu tenho que fazer as coisas em função dele? Qual que é a sensação que vem no seu coração? Porque pode ser que você não esteja conectando as duas coisas. Certo? O mandamento vem após o evangelho. No primeiro mandamento, Deus exige nossa devoção absoluta, inequívoca e exclusiva. É verdade. Mas por quê? Ele fez isso por nós. Lembra que eu falei? Jesus não está pedindo para você fazer nada que ele mesmo não tenha feito por você. Ele deu a vida por você. Então você tem que dar a vida por ele. Em tudo, tudo, absolutamente tudo. E aí algumas pessoas dizem, não, mas os 10 mandamentos são a lei do Antigo Testamento, então a gente não tem que seguir, né? Na visão, vamos testar o pessoal do Verdades Sólidas, Daniel? Os ex-alunos do Verdades Sólidas, vamos ver se o pessoal tá lembrando, né? A lei do Antigo Testamento, ela tem 3 aspectos, né? A gente fala disso, né, no Verdades Sólidas? Estou lembrando corretamente. Mais ou menos? Tem 3 aspectos a lei do Antigo Testamento. Alguém lembra sobre essa informação? 2 deles caducaram, passaram, e um deles fica. Já dei a dica. Cerimonial, né? Primeiro. O outro. Sacerdotal o sacerdotal está mais parecido com o cerimonial. Porque quando a gente diz o aspecto cerimonial, a gente está dizendo das cerimônias, inclusive das quais o sacerdote participava representando o povo diante de Deus, né? Levando o cordeiro, os animais e o boi, e tem todos os sacrifícios, né, que tinham envolvidos. Então, o cerimonial passou. Por quê? Porque eles eram sombra da realidade que Cristo, que é o sumo sacerdote verdadeiro, apresentou. Cristo é o sacerdote, por que é surpreendente, né? Ele é o sumo sacerdote que apresentou a si mesmo como sacrifício. Então, Cristo é tanto o cordeiro quanto o sacerdote que apresenta o cordeiro. Tudo bem, esse é o aspecto cerimonial. E o outro aspecto? Civil, né? E o aspecto civil diz respeito ao que, Elielson? As instituições, a organização da sociedade, essas questões. Exatamente. Diz respeito a inclusive, coisas que passaram. Por quê? Porque nós, igreja, éramos organizados politicamente como uma nação. Nós não somos mais organizados politicamente como uma nação. Nós somos mais como uma nação em exílio, né? Então, nós nos assemelhamos hoje em dia mais àquele período de Israel em que Israel estava exilado. Tinha israelita para tudo quanto é lado, né? No Império Babilônico, no Império Assírio. E a gente foi espalhado, e conforme nós fomos espalhados, o povo não perdeu sua identidade. Qual que era a identidade do povo? Era a lei de Deus. Tanto é que eles começaram a se reunir nas sinagogas para preservar a identidade do povo, que era a lei de Deus. Mas, então, a lei civil diz respeito àquele período em que nós nos organizávamos politicamente. Então, quando você vai ler a lei do Antigo Testamento, a lei mosaica, vai ter lei penal. A lei penal diz respeito também à organização política do povo daquela época. Então, nós não acreditamos que a gente tem que aplicar a lei penal de Moisés agora. Tem gente que se confunde com isso, né? E se escandaliza porque a lei penal daquela época era diferente, culturalmente falando. Nós não temos que aplicar as leis cerimoniais, mas nós temos que aplicar a lei moral. Essa é a terceira, né? A lei moral, ela está por toda a lei. Por isso que você não pode abrir mão de ler o Antigo Testamento. Quando você vai lá no Pentateuco, tem lei civil? Tem. Tem lei cerimonial? Tem. Mas o que motiva todos os aspectos? O caráter de Deus, a moralidade de Deus. Então, quando você lê a lei cerimonial passou, mas ela está te revelando o caráter de Deus, o Evangelho, que Cristo veio morrer por nós. Então, tem um aspecto moral da lei que nunca passa e nunca vai passar. Então, por isso é que tem que continuar lendo a lei do Antigo Testamento. E nós, os reformados, temos essa preocupação de não abandonar a lei do Antigo Testamento. Quando eu estava na faculdade de Direito, eu não me formei em Direito, tá bom? Quando eu falo isso, o pessoal acha que eu sou advogado. Eu não sou advogado. Mas quando eu estava na faculdade de Direito, a gente fazia um clubinho
São aqueles grupinhos de evangelismo que acontece na faculdade, né? E uma irmã nossa, de outra tradição, de outro contexto eclesiástico, foi dar o estudo e ela mencionou ela falou bem assim, isso nunca saiu da minha cabeça: Novo Testamento é vida, Antigo Testamento é estudo. Aí na hora eu falei, não, eu acho que eu também devia ter ficado calado, falado com ela depois, né? Mas na hora eu falei, não. Aí ela olhou para mim assim, não estava tão cheio, não, eram umas 5 pessoas só. Aí não, o Antigo Testamento é vida também, é a nossa vida também. Aí ela, não, mas eu sempre ouvi isso. Aí eu fui explicar, né? Porque era um contexto menorzinho, não era uma grande reunião, tá? Não envergonhei ela tanto assim, não. Mas talvez devesse ter falado depois. Mas na hora eu fiquei tão, né? Isso faz muitos anos, tá bom, irmãos? Eu era mais novo. Mas fiquei tão escandalizado com isso, mas muitos crentes acham isso, que o Antigo Testamento é para estudar, é o povo lá né? Não, o Antigo Testamento é a nossa vida. Inclusive, quando a gente vê lá que em Atos, no Novo Testamento, a igreja proclamava a ressurreição de Jesus nos seus cultos. Qual escritura que eles estavam lendo? Era o Antigo Testamento. Aí eles abriam lá no livro de Isaías, no livro de Daniel, e eles proclamavam a ressurreição de Cristo a partir daquele texto. Então é por isso que a gente sabe que o Evangelho está na Bíblia inteira. O Evangelho não está só no Novo Testamento. Você encontra o Evangelho desde aqui do preâmbulo, por exemplo, dos 10 Mandamentos. Mas tudo bem. Gustavo, se você eventualmente conseguir chegar antes de mim, pode ir, tá? Não, só um ponto também que acho que é interessante sobre a lei civil. Embora ela tenha passado, uma vez que o Estado, assim, Israel como Estado, né, ele não existe mais hoje. Né? Hoje o herdeiro de Israel somos nós, a igreja. Isso é matéria para outra aula. Mas assim, a lei civil ela é importante para a gente, por exemplo. A gente como cidadão hoje, a gente vai escolher em quem votar, por exemplo. A gente olha aqueles princípios e a gente tem paradigmas claros de, por exemplo, em quem votar. De, por exemplo, se eu ocupo um cargo público, de como me conduzir, sabe? Ali tem princípios para você utilizar no seu dia a dia, até na construção civil, se você tem que colocar um parapeito na construção, quer dizer, coisas assim, detalhes. Então, aquilo ali são joias importantes que Deus deixou para a gente usar ainda hoje no dia a dia, embora ela tenha sido abolida, né, do ponto de vista impositivo, mas são princípios muito importantes que podem ser extraídos para a nossa condução como cristãos na nossa vida como cidadãos, né? Perfeito. Na verdade, quando a gente diz lei civil, lei cerimonial e lei moral, a gente não está falando que você consegue ir lá no Antigo Testamento, na lei mosaica, e você lê um mandamento e você fala, esse aqui é lei civil. Aí vem para o próximo. Esse aqui é lei moral. Aí o próximo, não, esse aqui é cerimonial. São aspectos da lei, certo? Então, por isso que quando você lê a lei civil lá de Israel, tem aspectos que passaram, porque são de organização civil daquele povo naquele momento. Mas aquela organização civil tem um princípio moral incentivando ela. Tem um princípio moral que está levando aquele povo a agir daquela forma. Então, por isso que existem aspectos morais na lei civil que nos mostram em quem votar, por exemplo, né, em como a gente tem que lidar com o povo de Deus e com o povo que não é povo de Deus, e assim vai, tá bom? Mas isso é um tópico interessante, estudar exatamente os princípios políticos que a lei moral do Antigo Testamento nos ensina, né? Quem sabe um dia. Agora eu vou falar, tem esses três aspectos da lei, e aí eu vou falar dos 3 usos da lei. É escola bíblica, né? Então, vamos botar a cabeça aí para... São três aspectos que eu falei, que é o civil, cerimonial e moral. O moral fica e os outros não. E também tem os 3 usos. Os 3 usos da lei, que aí eu coloquei uso, achei que tinha escrito função, mas coloquei uso, é isso mesmo. Tem o uso chamado uso civil político, uso pedagógico e uso didático, né? Tradicionalmente chama de os 3 usos da lei. O primeiro uso da lei é aquele uso da graça comum. Vocês sabem o que é graça comum? Graça comum ao invés de graça especial? A graça comum é a graça que atende a todos os homens. E aí algum pode falar assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Isso é a graça comum. Ela atinge tanto os bons quanto os maus. A especial é aquela que trata dos eleitos.
Então, basicamente, a diferença entre graça comum e graça especial é a quem ela é destinada, né? Então, graça comum é o que o Fábio falou mesmo. É aquela graça destinada a todos os homens, indistintamente. Então, até quem não é crente, que não é eleito, quem já foi reprovado por Deus desde a eternidade, essas pessoas têm a graça de Deus também, né? Elas vivem aqui, elas respiram esse ar, elas vivem na criação de Deus. Inclusive, um dos elementos da graça comum, que é o que eu vou falar agora, é a lei de Deus. A lei de Deus serve como graça comum, porque não são só os crentes que sabem que assassinar é errado, certo? Todo mundo sabe disso. Aí mesmo que você fale, em algumas tribos, algumas sociedades, eles vão ter leis diferentes, regendo a moralidade daquele povo. Tá bom, mas até naquele povo, eles sabem no coração deles que tem coisa que é errada, tem coisa que é certo. Tem coisa que não pode fazer, tem coisa que pode fazer. Deus se revelou a lei no coração da humanidade, de todo mundo. E é isso que a gente está falando desse uso de refrear o pecado, inclusive por meio dos magistrados. Mas está escrito lá em Romanos 2,15, eu vou abrir aqui para a gente não demorar tanto. Estes mostraram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, nesse capítulo, Paulo fala que a ira de Deus se derrama sobre todos os homens, e ele vai explicar que todos os homens são indesculpáveis, certo? Por que todos os homens são indesculpáveis? Vixe, falhou ali. Deixa eu consertar. Aí, voltou. Porque estes, os homens que são descrentes, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Por isso que todo mundo que não crê em Deus é condenado diante de Deus, mesmo que não tenha recebido uma revelação da lei especial de Deus. Mesmo que a Bíblia, ou a lei mosaica, não tenha chegado naquele povo, aquele povo, pela consciência deles, pela lei de Deus gravada no coração deles, sabe que eles não podem fazer certas coisas e podem fazer certas coisas. Eles mesmos vão atestar o que eles não deviam fazer e eles caem diante da própria lei deles. Certo? Todo mundo é imperfeito diante dos próprios padrões. Ou seja, diante dos seus próprios padrões. Você fala, não pode mentir, mas você mentiu já. Você já mentiu. Não pode assassinar, mas você já odiou alguém do seu coração. Então, mesmo os povos mais distantes, eles vão cair nisso, essa ideia de que a lei de Deus está por aí, refreando o mal no coração dos homens. E também no aspecto político. Então, a autoridade está aí para controlar o mal dos homens também. A gente tem autoridades que não são crentes, juízes que não são crentes, mas que, graças a Deus, controlam, de alguma forma, a pecaminosidade humana. Vai para a cadeia, em certos lugares tem pena de morte. Por quê? Porque a autoridade está controlando e refreando a maldade humana. Ok. A gente falou de o uso político, certo? De refrear o pecado, que é o primeiro uso. O uso pedagógico, que é o uso de condenar o pecador e levar até Cristo. E o uso didático, que é um guia para a vida cristã. Vamos lá, em Romanos 7 agora. 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Olha só, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a lei não é ruim, a lei em si não é o pecado. Mas, se não tivesse a lei para te mostrar o que é bom ou mal, você não saberia o que é bom ou mal. Deus se revelou através da sua lei. Então, o que a lei faz? Ela nos mostra qual é o caráter santo de Deus, mas ela automaticamente nos condena, porque a gente fica aquém da lei. A lei sempre nos condena. Principalmente quando a gente está falando didaticamente dos passos em direção ao Evangelho, né? Inclusive, quais são os 4 grandes passos da história que nos ajudam a toda a cosmovisão reformada? É a criação, queda, redenção, glorificação ou consumação. Isso aí seria bom se os irmãos, todo mundo soubesse, certo? E o ideal seria perguntar aí todo mundo, criação, queda, entendeu?
porque isso é muito importante. Como é que você vai enxergar todos os assuntos da vida cristã? Cosmovisão cristã. Criação, queda, redenção, consumação. É assim que a gente enxerga tudo. E aí, quando a gente está falando da queda, a gente fala da criação de Deus, que revela o próprio Deus, a santidade de Deus, mas ela também revela que nós caímos, certo? A lei de Deus revela que nós caímos. A lei acaba com a minha justiça própria, né? Por isso que dói, a lei dói. Quando você... Por isso que crente, quando às vezes vai querer elogiar a pregação, fala assim, nossa, você bateu muito em mim. Crente tem esse negócio, né? Por quê? Porque a lei de Deus machuca a gente, né? Às vezes, quando você sai de um culto, de alguma coisa, você sai assim, nossa, Senhor, hoje bateu muito em mim, está doendo. Você sai doído, assim. Por quê? Porque a lei de Deus dói, ela nos aflige, ela nos mostra como nós somos imperfeitos. Que o Evangelho, e essa frase não é minha, mas o Evangelho nos mostra que nós somos bem piores do que nós imaginávamos ser. Mas também nos mostra que nós somos mais valorizados e amados do que nós poderíamos esperar ser em algum dia. Então a lei acaba com a minha justiça própria. Ela me mostra que eu sou terrível diante de Deus. Eu fico muito aquém do padrão de Deus. Ok. Mas a lei não faz só isso. Ainda nesse segundo uso, que é o uso pedagógico, ela te condena. E aí, lá em Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Essa palavrinha é muito interessante, essa palavrinha aio. É claro que, hoje em dia... Tem alguém que tem outra versão aí? Tutor, o que mais? Tutor. Alguma outra palavra traduzida? Não? Bom, o original aqui é o paidagogos, né? Que tem um acento aí no final. Fica estranho, né? Paidagogos. Mas tudo bem. Porque é a palavra pedagogo, né? Eu acho que você percebeu a semelhança. A lei foi como um pedagogo, como um tutor que pegou na nossa mão e falou, olha só, você precisa da cruz. Você precisa do Evangelho. Então, o ideal é assim, você sai doído de uma devocional porque a palavra te afligiu e tudo mais. Mas você também sai consolado. Porque a lei não só bate. Ela bate e ela leva até o Evangelho. A lei, digamos, em algum sentido, no segundo uso, a lei é a má notícia. Certo? A lei é a notícia de que você devia ir para o inferno. Que você é pecador, que você errou. Tá bom. Mas, no segundo uso, ela me leva até Cristo. E aí, no terceiro uso, a lei ganha um aspecto não mais de má notícia. Então, quando você olha para a lei de novo, salvo em Cristo, aí você já olha com gratidão. Que é justamente quando eu perguntei para vocês o que os 10 mandamentos te fazem sentir, e eu acho que é uma pergunta de várias respostas. Então, ele me faz sentir condenado. Os 10 mandamentos me fazem sentir condenado. Mas eles também me levam a Cristo. Como? Mostrando a minha necessidade de Cristo. E aí, quando a gente esquece do preâmbulo dos 10 mandamentos, eu meio que tiro o evangelho do decoreba, né? Você decora os 10 mandamentos, mas não decora o preâmbulo. Ou seja, você perde o consolo e fica só com a lei, te mostrando o seu pecado. Isso, às vezes, dá um desespero na gente. Mas a lei, ela mostra o pecado, e aí por isso que você precisa completar em seguida com o Evangelho, e ela me torna grato a Cristo. E aí, por exemplo, eu uso lá de Salmo 119 e 105. Vamos abrir. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ok. Então, o terceiro uso da lei é de me guiar na vontade de Deus. Então, eu olhei para a lei no primeiro uso. Tudo bem, ela limitou a minha maldade. No segundo uso, ela me condenou, me desesperou. Então, a lei nos traz desespero nesse segundo uso. Mas me leva até Cristo. E aí o Evangelho completa o trabalho. O Evangelho não é a mesma coisa da lei. A lei e o Evangelho são coisas diferentes. Certo? O Evangelho completa o trabalho, mostrando a boa notícia e o consolo. Aí o terceiro uso é lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aí eu olho para a lei de um jeito diferente. A lei, ela se torna o meu guia. A lei se torna o meu deleite. Por isso que o salmista fala, meu prazer está na tua palavra, na tua lei.
Porque como é que eu posso olhar para a lei e me deleitar nela se eu sou condenado por ela? É porque agora eu estou em Cristo. Eu estou coberto pelo sangue de Cristo aos olhos de Deus. Eu posso me achegar diante da lei sem ser exterminado mais pela lei. Então eu olho para a lei e a lei me guia no meu dia a dia. E a própria lei vai ser o meu deleite porque ela vai trazer alegria para os meus dias. A lei vai me indicar quais são os caminhos melhores da vida mesmo. Sabedoria. Provérbios vai dizer que o que ele está dizendo lá é precioso. Por que é precioso? Porque vai te ensinar a viver, vai te ensinar os caminhos do Senhor e como você vai caminhando na sua vida, se deleitando nessa lei e também se deleitando nos resultados de seguir a lei. Porque quando você segue a lei, aí sim, paz de coração, a paz que excede todo o entendimento, o fruto do Espírito, né? Tem a ver com seguir a lei. A lei, então, é nosso auxílio na santificação, no terceiro uso. Ela nos mostra onde que eu tenho que ir caminhando para me parecer mais com Jesus. Ok. Então, essa é a lei de Deus. Eu falei de 3 aspectos e 3 funções. 3 aspectos e 3 usos. Os irmãos ainda lembram dos 3 aspectos? Cerimonial, civil e moral. E os 3 usos? Aí é mais difícil de decorar os nomes, né? Que eu botei uns nomes meio diferentes, né? Político, civil. Os anotadores. Anotador. Aí facilita, né? Pedagógico. E o terceiro? Didático, né? Ele vai me santificando, é o meu guia. Ok. Nessa sessão, já caminhando para o fim, ela vai falar sobre o dedo de Deus. Por que tem a ver o dedo de Deus? Quem que escreveu a lei na tábua dos 10 mandamentos? O próprio Senhor, né? O próprio dedo de Deus. É claro que é um antropomorfismo, você está falando de Deus em termos humanos. A Bíblia faz isso bastante, porque Deus não tem dedo, só Deus Filho, depois da encarnação. Mas Deus Pai não tem dedo, né? Mas o fato é que Deus escreveu a lei dele, Êxodo 31, 38. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Foi o próprio Deus quem escreveu a lei. Por isso que a gente tem que ter tanto apreço por ela. Tá bom, mas na nova aliança, o dedo de Deus aparece de novo. Deus aparece escrevendo a lei de novo. Só que agora não são aquelas tábuas de pedra. Quais são as novas tábuas de Deus em que ele escreve a lei dele? Na nova aliança? O nosso coração. Ele escreve a lei no nosso coração. Onde é que está isso, né? Eu vou ler para a gente prosseguir para o final da aula. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Esse é Ezequiel, Jeremias. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, Deus promete que na nova aliança ele não vai escrever na tábua de pedra, né? Ele vem no nosso coração e ele escreve a lei dele. Por isso que aí vem a função de deleite. A gente se deleita na lei. A gente consegue seguir a lei hoje em dia e a gente tem uma bênção maior do que o povo da antiga aliança. Qual que é a bênção? O que a gente tem que a antiga aliança não tinha? Livre acesso. Isso é verdade e ao mesmo tempo não é. A gente tem a revelação do livre acesso, certo? Mas as pessoas na antiga aliança já eram salvas por Cristo, pelo sacrifício de Cristo, só deixando claro isso. Mas sim, a revelação desse novo acesso, ou seja, a revelação da nova aliança é superior à revelação da antiga aliança. O que mais? A presença do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. Tem Espírito Santo no Antigo Testamento? Tem. Mas como é que o Espírito Santo atua lá no Antigo Testamento? É mais pontual, né? Ele vai descendo, capacitando e agindo. Já no Novo Testamento, o que acontece? Pentecostes. O Espírito Santo é derramado, sem medida, vai para todo mundo, Espírito Santo. Embora o Pentecostes, eu falei sobre isso um tempo atrás, quando a gente estudou Atos, o Pentecostes não é uma experiência repetível. Tá bom? O Pentecostes é uma nova etapa na história da redenção.
Pentecostes não é repetível tanto quanto a cruz não é repetível. Entenderam o que eu estou falando? Veio a cruz, Jesus ressuscitou, Jesus não precisa ressuscitar de novo. O Espírito Santo desceu. Pronto. O Espírito Santo desceu. Ele não precisa ficar tendo outros Pentecostes. E isso é importante porque tanto músicas que falam sobre o Espírito Santo, tudo mais, o pessoal fala, quero ver o Pentecostes de novo e tudo mais. Não, o Pentecostes já aconteceu. Aí agora o Espírito Santo já está conosco. Ele já está nos capacitando. Ele já se derramou nos nossos corações. Isso significa que nós temos uma capacitação e um poder maior do que na antiga aliança para cumprir a lei de Deus. Porque o Espírito Santo veio e escreveu a lei no nosso coração. Quem fez isso foi o Espírito Santo. Mas aí, diga. Obrigado. Desculpa ter te cortado ali. Você pode esclarecer um pouquinho a tua fala ali que você pincelou de que no Antigo Testamento eles já eram salvos por Cristo? Tá. Essa é uma pergunta bem comum mesmo, porque as pessoas... a gente sabe que diante da lei ninguém é justificado, porque diante da lei todos caímos, e se você cai só um ponto da lei, já caiu em todos, né? Diante de Deus já foi, a dívida já tem que ser paga. Você gerou uma dívida com Deus, e a dívida é a pena de morte. E aí vem a pergunta, antes de Jesus vir e receber a pena de morte por nós, o que aconteceu com o povo antes disso, né? Tá todo mundo ferrado, né? Todo mundo lascado, todo mundo já era, né? Porque nasceu antes de Cristo vir, aí já era, vai todo mundo para o inferno. Não é isso. Não é isso. Então, na antiga aliança, o povo vivia na expectativa da vinda de Cristo e vivia no testemunho do evangelho constante, só que eles não tinham a escritura como a gente tem hoje em dia, né? Todo mundo tem uma escritura na mão, inclusive no bolso. Mas eles viviam o evangelho na vida deles comum. O que eu quero dizer com isso? Eles viviam numa relação em que eles tinham um rei, primeira coisa, eles tinham sacerdotes e eles tinham profetas. Quem que eu estou descrevendo? Eu estou descrevendo Jesus, o triplo ofício de Cristo, profeta, rei e sacerdote. Além disso, eles viviam com a relação de que quando eu pequei, eu tenho que levar um sacrifício para Cristo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam entendendo o que Jesus faria por eles. Então, eles viviam numa dinâmica em que o evangelho estava sendo inculcado na cabeça deles, na vida deles. Certo? Eles viviam no meio do evangelho ali, tá bom? E conforme o tempo ia passando, eles tinham que viver na expectativa dessa libertação que Deus proveria, porque Deus falou que ele proveria lá em Gênesis, né? Você lembra da história de Abraão com Isaac? Deus não fala no final dessa história que ele proverá? Inclusive o nome do lugar, é o nome do lugar que fica? Deus proverá. Então, eles já viviam na expectativa da vinda de Cristo. As pessoas eram salvas como? Fé no Cristo que viria. Fé no Messias que viria. Quando Jesus vem, é um evento cósmico. Não é um evento limitado, como a gente imaginaria, à história humana tão linear assim. É um evento cósmico porque Deus é eterno. Quando Jesus vem, ele não salva só os que creem nele no futuro. Ele salva também os que creem nele no passado. O sacrifício de Cristo e o sangue de Cristo, o efeito do sangue de Cristo, ele é sentido tanto no passado quanto no presente. Entenderam? Então, quem veio na antiga aliança e cria no Cristo que viria, Cristo significa Messias, né? O ungido. Eles criam naquele que viria e morreria por eles. E eles eram salvos pela obra de Cristo. Então, a obra de Cristo salva tanto os eleitos do Antigo Testamento quanto os eleitos do Novo Testamento. Como? Pela fé, não pela vivência da lei. A primeira versão de dispensacionalismo, que eu já falei essa palavra em janeiro, né? A gente estudou um pouquinho sobre isso. A primeira versão de dispensacionalismo era extremamente herege, porque eles falavam que no Antigo Testamento tinha um jeito de se salvar e no Novo Testamento tem outro jeito de se salvar. No Antigo Testamento você era salvo pelo cumprimento da lei e no Novo Testamento você seria salvo pela fé em Cristo. Mas isso não é verdade, é tudo pela fé em Cristo. Senão ninguém seria salvo até Jesus vir, né? Até Jesus vir, todo mundo iria para o inferno. Não, Daniel, só um ponto, acho que excelente essa tua explicação aí, para trazer luz exatamente, porque muita gente realmente faz confusão com essa questão. E eu acho que só um ponto também, que eu acho que só para não restar nenhuma dúvida sobre aquela questão do Espírito Santo também,
que você colocou muito bem, o Espírito Santo ele vem em Pentecostes, ele vem no sentido de poder, de capacitação. Agora, se a gente pensar no Espírito Santo atuando, na habitação do Espírito Santo no sentido de salvação, de convencimento do pecado, da justiça e do juízo, isso na velha aliança e na nova aliança é igual, né? Ninguém nunca se salvou na história da humanidade sem a ação do Espírito Santo, porque sem a ação do Espírito Santo, a lei não faz sentido para você. Você vê a lei e você não entende a lei, você não faz, ela não te leva a Cristo. Só o Espírito Santo é capaz de te levar a Cristo. Então, só para deixar também bem claro isso, que no Pentecoste nós temos essa ação do Espírito Santo no sentido de capacitação, de poder, que isso na antiga aliança vinha, como você falou, pontualmente, né, para reis, um sacerdote, um propósito específico. Agora, no sentido de vida cristã, no sentido de dia a dia, de salvação, de te levar para Cristo, né, ou para o Messias, né, como se cria no Antigo Testamento, ele sempre esteve conosco, né? Com certeza. Nós cremos na salvação, não por obras, mas pela fé em Cristo. Só que, antes de a gente ter fé, o que vem? Regeneração. Né? Primeiro a regeneração, e depois, com o coração regenerado, nós conseguimos ter fé. Quem regenera? O Espírito Santo. Então, por isso que ele está falando, pelo nosso conhecimento da nova aliança, foi revelado a nós que alguém só pode crer em Cristo pelo Espírito Santo. Então, nós sabemos, pela clareza da revelação da nova aliança, que quem era salvo pela fé na antiga aliança era pela atuação do Espírito Santo. Mas, ainda assim, existe na nova aliança um novo derramamento do Espírito, uma coisa ainda maior do que tinha na antiga aliança. E nesse sentido de capacitação e poder que ele comentou mesmo. Exatamente isso. Tá. E eu vou terminar com isso aqui, ó. Jesus e os 3 aspirantes. Ela fala sobre isso no livro um pouquinho mais cedo, deixei só para o final, porque para mim esses textos são impactantes. Vamos lá para... Eu vou ler aqui com os irmãos, já estamos no final, já está quase 11 horas. Lucas 9, 57, 58 até 60. Indo eles caminho fora, alguém lhes disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então chegou alguém lá e falou, Senhor, eu quero te seguir. Aí ele falou, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Não é tão simples, tudo bem. Aí chegou outro. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Nesse caso, Jesus chama alguém. O desafio do chamado. Mas a pessoa, deixa só sepultar meu pai. Jesus parece muito radical aqui, mas o fato é, Jesus é radical mesmo, primeira coisa. Não só parece, ele é mesmo, porque ele é Deus e ele exige tudo de nós. E a outra coisa é, Jesus, eu vou, mas deixa eu só arrumar alguma coisa. Não é para você colocar nada entre você e Cristo. É para ir na hora que ele chama. A prioridade é Cristo. Vá até Cristo. Se Jesus chamou, não tem nada que é prioridade antes de você ir. O que ele estava falando era, deixa só, eu tenho outra prioridade aqui, eu vou resolver e aí eu vou. Não, a prioridade é o próprio Cristo. E aí, no terceiro, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Lembrando de novo da mulher de Ló, né, irmãos? Ela olhou para trás. Não adianta você ter começado a sua caminhada na igreja. Não adianta simplesmente você ter um dia de emoção ou de conversão emocional. Não adianta você estar aqui, simplesmente. Você precisa não olhar para trás. Você precisa romper com tudo aquilo que parece ser uma prioridade antes de Cristo. Cristo tem que vir primeiro. Inclusive antes... E o que é legal desses versículos é que quem fala para Jesus, aos olhos do mundo, parece muito razoável. Deixa, só vou lá me despedir. Né? Deixa eu só me despedir do de casa. Aí Jesus fala, não é para olhar para trás. Aí você diz, nossa, que irrazoável. Né? Era só deixar ele ir para casa, despedir e voltar. Mas o ponto de Cristo é, se você quer vir, abandona tudo. E mesmo que a gente não abandone literalmente as nossas casas,
no seu coração, você tem que ter abandonado. No seu coração, ele tem que estar em primeiro lugar a tal ponto de que ele é sim mais importante do que sua casa, do que sua família, do que seus filhos e tudo isso, do que seus relacionamentos. Então, quando vem a exortação contra pecados e a gente existe para abandonar aquilo, é a gente olhando para trás e não seguindo a Cristo. É a gente se apegando a ídolos e não obedecendo o primeiro mandamento, que não terás outros deuses diante de mim. Só Cristo é o nosso Senhor e Deus. É isso. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente terminar? Fazer mais alguma pergunta? Então vamos orar para a gente terminar. Senhor nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor absoluto sobre toda a terra, sobre nossa vida, sobre todo o universo. Nosso Pai, queremos Te seguir em primeiro lugar. Queremos que o Senhor seja o Deus das nossas vidas. Deus, não deixa que a gente se apegue a pecados, não deixe que a gente se apegue a qualquer coisa antes de Ti, Senhor. Se a Tua palavra nos diz que abandonemos as nossas práticas, Senhor, não deixe ninguém aqui se apegar a práticas pecaminosas, Pai. Mas toca no coração de cada um aqui, que o Teu Espírito Santo vá até o coração, coloque um coração de carne no lugar de um coração de pedra, e, Senhor, traga a hierarquia correta de quem Tu és na vida de cada um aqui. Na vida também, na minha vida. Nos ajuda, Senhor. Queremos Te seguir. Em nome de Jesus. Amém.